Vamos lá. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem lá ao fundo? Os daqui também vão ter que estar um bocadinho mais alto. Já como a Lígia... vou pedir aqui... não me deixem passar para aí. Estou proibida de passar para esse lado. Fico fora do plano. Já como a Lígia falou, hoje trazemos o tema do livro Além das Palavras. Eu acho o livro muito interessante. Não posso falar muito sobre ele porque cortaram-me ao tempo. Só tenho meia hora para falar e eu falava aqui 2 horas convosco. Mas não pode ser. Falamos exatamente do tópico número 5. É um livro que eu aconselho, é do mês e lê-se muito bem, muitíssimo bem. O tema de hoje, praticamente, é a caridade e as suas aplicações. Ora, muito bem. A arte de se doar. Infelizmente, vou pedir-vos que recordem o nosso verão. O nosso verão vai ser um bom exemplo para falarmos do tema de hoje, que é da caridade. E é comum a gente confundir um pouco os termos de caridade e solidariedade. Não é a mesma coisa. São coisas distintas. No entanto, nós quando falamos em caridade, vem-nos logo à ideia a questão, não é, da doação de bens, não é? Seja ou individuais a dar a alguém ou coletivamente. Mas sermos solidários não é exatamente a mesma coisa de sermos caridosos. Porque o caridoso, por exemplo, é sermos gentis num bom dia, num boa tarde, num boa noite, mesmo às vezes quando cá dentro, não é, está um turbilhão, uma tempestade, mas o outro não tem culpa disso, não é? Então nós conseguimos libertar um sorriso. Isso é ser caridoso. Ou então ficarmos caladinhos quando alguém comete uma ofensa contra nós, não é? E não reagirmos na impulsividade. Ser caridoso, por exemplo, é sentirmos compaixão ao invés de sentirmos raiva. É não falarmos mal do nosso próximo. É conseguirmos fechar cá dentro a fofoca que às vezes teima em sair, não é? Para falar mal do outro, do vizinho, do colega de trabalho, não é? É conseguir acatar essa tendência, essa reação. É elogiar ao invés de estar a julgar. Isto são tudo características da pessoa que é caridosa. É não disseminar discórdia e sim harmonia. E podemos estar aqui a noite toda a referir características de uma pessoa que é caridosa. No entanto, a solidariedade, ela reverte-se mais numa postura exterior. E o caridoso é numa postura interior, não é? Toda aquela pessoa que se efetivamente considera caridoso, ele nunca está à espera de uma retribuição. Ele nunca está à espera de um agradecimento. Ele é naturalmente assim. Por isso, caridade não é doar aquilo que tem. Caridade é doar-se, não é? Doar-nos nós, o nosso tempo, a nossa maneira de ser. Doar-nos aos outros, não é? A nós também, obviamente. Quando falamos em caridade, nós poderíamos aqui distinguir 2 géneros de caridade. A espiritual e a material. Pergunta da praxe. Qual é que vocês acham que é mais complicada de se pôr em prática? A caridade espiritual ou a caridade material? Espiritual. É mais difícil? É mais difícil? A espiritual? Sim. Quem concorda? Material. A material é mais difícil. Mais. Temos uma sala cheia, que bom ter uma sala cheia, temos de ter muitas opiniões, quer dizer, muitas opiniões, mas mais opiniões, porque ou é sim ou é não. A espiritual transfere para o material. A espiritual transmite para o material. Mais. Quem é mais para o espiritual? Levanta o dedo. Espiritual. Mais difícil.
E a material? Ora bem, vamos lá ver o que é que a nossa autora diz, não é? Porque nós estamos a trazer a opinião dela, não é? Não sou eu, não tenho capacidade para isto. A nossa autora, o que é que ela nos diz? E a abordagem dela realmente é interessante. Ela diz assim: para a caridade espiritual, todos nós, em determinado momento, uns mais do que outros, temos necessidade de certos bens. Um abraço, uma palavra amiga, um colinho, não é? Uma prece. Todos nós precisamos deste género de bens. Sejamos os ricos, sejamos pobres, certo? E este género de bens estão ao alcance de quem? Quem é que os pode dar? Toda a gente pode. Então, toda a gente pode dar caridade espiritual. Certo? Sim. Todos nós podemos. Depende de quem? De nós. De termos vontade de. Não é? Exatamente isso que ela nos diz. Assim, ou seja, a caridade espiritual ela está ao alcance de qualquer pessoa. Essa pessoa apenas tem que ter consciência que tem esse poder nas suas mãos, de poder ajudar um próximo, não é? Tem que atingir esta realidade de que não está sozinho no mundo, atingir a realidade de que não é o centro do mundo, certo? Então está sempre nas nossas mãos poder auxiliar o próximo. Está nas nossas mãos. Quanto à caridade material, e acho interessante a abordagem que ela faz aqui, ela às vezes pode-nos fazer umas rasteiras. E ela enumera aqui algumas ocasiões em que, efetivamente, nós precisamos de analisar muito bem as situações para catalogarmos se, efetivamente, são atos de caridade ou não. E diz ela, o que vale é a intenção. Exatamente, não é? Temos uma ação e o que está por trás dessa ação. Por exemplo, capacidade que gera publicidade não é caridade, é autopromoção e oportunismo. Ora bem, há pessoas que se envolvem em grandes campanhas de solidariedade ou de caridade com o propósito de serem vistas, porque vão aparecer nas redes sociais, porque vão aparecer nas capas das revistas, como pessoas, não é? Socialmente de bem. Então elas estão a ser recompensadas, porque efetivamente aparecem nas capas de revistas ou nos Facebooks, como pessoas que estiveram presentes em determinado evento, numa campanha de solidariedade ou de caridade. Se assim é, então não houve aqui uma troca de serviços. Não é? Não houve efetivamente uma doação. A pessoa não se doou à causa, não é? Não há... A intenção é que conta, era o que dizia, não é? Eu vou lá porque vai estar nas revistas, porque eu vou aparecer no Facebook, porque a campanha, não é? Ficamos socialmente bem vistos. Mas se é essa a intenção que os move, não é caridade. Concordam? Sim. Ótimo. Há outros que, por exemplo, praticam atos de doação, vamos assim dizer, por forma de lidar com a sua consciência culpada. O bem que se faz anula o mal que se fez. E ouvindo esta frase fora de um contexto, até é verdade, não é? Nós temos uma balança, as nossas atitudes boas, as más, e vamos tentando equilibrar os pratos. Apesar das más, ainda pesarem um bocado, não é? De um lado está pedras, do outro lado está algodão. O peso é igual, não é? Depende do volume. E então, mas, por exemplo, há uma pessoa que eu até tenho aquela consciência de que não é a melhor pessoa do mundo e que poderia fazer mais, até tem alguns bens, até tem dinheiro, até é rico, pode fazer alguma coisa. E então é fácil, com licença, pegar aqui e passar um cheque chorudo a determinada instituição.
não é? E ele sente-se melhor ao fazer isto. Não é? Ele sente um bem ao ter esta atitude. Aqui também não é propriamente um ato de caridade, não é? Porque ele lá está a haver novamente uma troca e ele sente-se bem ao fazer isto, mas é para ver se elimina um poucozinho do mal que faz também, não é? Faço bem por outro lado. Sempre que há uma atitude que quer haver uma troca em algo, não é doação também. Depois há outros que também só são caridosos com aqueles que são do mesmo clube. Aqui é tudo o Futebol Clube do Porto. Do mesmo clube, não é? Ou então da mesma religião, ou da mesma família. Ou seja, eu só vou fazer aqui um favor ou uma ajuda ao colega porque eu sei que ele é da minha família. E mais lá à frente, quando eu precisar, ele vai ter que me ajudar. O que é que acontece? Quando chega a altura, muitas das vezes não acontece. Como é que eu me sinto? Melindrada, magoada, pois, eu ajudei-te, não é? E tu, agora que eu preciso, não me ligas nenhuma, não estás aí. Quando nós temos este género de atitudes em ajudar à espera que o outro me vá ajudar, também não é um ato de caridade, certo? Depois temos as verdadeiras ditas esmolas. E aqui, quando falamos, podemos falar efetivamente, quando damos uma moeda, não é, ao pobre que está na rua, mas também podemos falar daquele que passa novamente o cheque a uma instituição, mas que também não quer saber o que é que vai ser feito com aquele dinheiro que ele está a dar. Ele não está à espera de nada em troca, efetivamente, mas também não se preocupa com, não é, por onde vai o dinheiro, não é, o que é que se vai ser feito com aquele dinheiro. Também não quer saber. Aqui também é uma caridade que está ao nível da sua própria evolução, não é? Finalmente, temos mais um caso, que são aqueles, engraçado, elas utilizam uma expressão que é os que cumprimentam com o chapéu do outro. Isso é do Brasil. Ou seja, eu pus aqui, estou à vontade, porque até sou voluntária da ReFood. Já ouvi dizer que a ReFood aqui no Porto está muito bem organizada. O que é que faz a ReFood? A ReFood utiliza os bens que sobram, não é? Os excessos dos restaurantes, das pastelarias, dos takeaways, pega naquilo e vai distribuir a famílias carenciadas. A ReFood faz caridade material? Esta instituição, o que é que ela faz? Ela pega, tem acordos com os restaurantes, com as pastelarias, não é, com os takeaways, e todos os excedentes daquele dia, eles são encaminhados para esta instituição e esta instituição vai distribuir a famílias carenciadas que têm conhecimento. Agora a minha pergunta é, a ReFood faz caridade material? Exatamente. A ReFood não faz caridade material. Quem é o que dá? Quem contribui materialmente são os restaurantes, são o takeaway, não é? É engraçado nós, os voluntários, que vamos entregar e recebemos obrigado, vocês ajudam-nos tanto e não sei... Mas não são efetivamente... Aqui fala à vontade, não é? Não somos nós. Se fazemos espiritual, faz. Aí faz. Mas a caridade não pertence à ReFood. Porque a ReFood só é um intermediário, certo? Desculpa, mas ajuda, porque senão era desperdício. Ajuda, mas é caridade àquelas pessoas, mas não somos nós que dá... É agradecer ao outro lado. Não é? É o outro lado, não é? O outro lado é que ajuda. Se preocupam em ir buscar e pôr no lugar certo, se não desperdiçava. Porque os restaurantes isso é. ainda darem, não tinha capacidade. Caridade espiritual. É espiritual, exatamente, não é? Com o seu tempo, com a sua capacidade, é espiritual, não material, certo? Não é material. A material é de quem são os benfeitores? É os restaurantes, as pastelarias, os takeaways. Eles é que são a contribuir materialmente com os bens.
não é? E não podemos ter dúvidas disto. Sim, não é? Agora, até agora falamos de quem? Daquele que dá. Mas na caridade temos sempre o outro que recebe. E receber pode ser mais difícil do que dar. Não é? Ainda. É humilhante quando uma pessoa recebe. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Vamos tentar abordar muito ao de leve, com o tempo, mas acho que vamos tocar nisso. Efetivamente, nós olhamos para o nosso país e para outros e ainda há muita coisa que se pode fazer a nível material, ainda há muitas carências por aí a precisarem pessoas de alimento, outros de casa, sem condições, sem água, sem luz, sem aquecimento nos invernos que vêm por aí, não é? Como é que se criam filhos em condições assim? Como é que eles se instruem? Não é? Não é fácil. Não é do dia para a noite que resolvemos questões destas. Mas muitas vezes também ouvimos e precipitamos-nos muitas vezes quando dizemos, está bem, essas pessoas também são uns vagabundos, eles não querem é trabalhar, não é? Querem é boa vida, as pessoas tentam ajudar e eles também não querem. Obviamente que há casos que são assim, mas nunca poderemos generalizar, certo? E para conseguirmos ajudar quem quer ser ajudado, é preciso cativar e é preciso valorizar estes seres humanos como são, não é? Muitas das vezes sentem-se marginalizados, outras vezes até os são. Muitos deles são rudes e são agressivos. Eu lembro perfeitamente, há uns tempos, o meu colega lá do escritório, que ia lá a uma instituição em Braga, que tem fama de ser de toxicodependência, então eles iam lá fazer, era escoteira, ia fazer uma atividade lá. E eu, prontos, ela disse-me que ia, e eu, Susana, tu prepara-te, que são ambientes complicados, pesados, tu vai de pé atrás, já sabia mais ou menos. Na segunda-feira a seguir, ela chega-me lá, desbaratinada, nunca mais eu vou lá, eles são uns ingratos, eles trataram-nos mal, nós íamos lá para os ajudar, eles trataram-nos mal, e eu assim, pois, não é? Não é fácil. Muitas vezes eles podem ser rudes e agressivos, e daí ser necessário nós, não é? A pessoa que quer auxiliar de alguma forma, cativar a confiança destes seres, não é? Porque eles também, nós pensamos, eles têm direito a gosto, eles têm direito a respeito, têm direito, como nós, a autoestima, não é? Se calhar não pensamos muito nisto. E temos que entender e compreender as necessidades que eles têm quando vivem assim, ou nestas instituições, ou nestes bairros sociais, não é? Eles adaptam-se àquelas situações, àquela forma de crescer. Para eles é normal. Nós é que vivemos numa sociedade já diferente, sentimos-nos, não nos falta nada também, não é? Nós vivemos muito bem. E é frequente, então, nós vermos pessoas a dizer, a cansarem-se, não é? Eu não faço mais, não vale a pena porque eles não aprendem, uma pessoa quer ajudar, eles nem sequer valorizam a nossa postura. Às vezes, não é? Lá está, não vamos generalizar as situações. Nem toda a gente age da mesma forma. É importante, estas pessoas também têm sonhos, não é? Muitas das vezes, nós quando temos lá em casa, até me sobra roupa, já não uso e não sei o quê, e dou. E nós assumimos que a pessoa a quem vamos dar aquilo porque precisa, ela tem que aceitar e gostar. Mas muitas das vezes é assim. Quantas vezes já não recebemos presentes lá em casa? Vem aí o Natal, o aniversário que a gente não gosta. Acontece ou não acontece? Não gostamos aí de um misto, de umas meias, não gosto nada delas, não é? Porquê que a outra pessoa que não tem nada vai ter que gostar daquilo que nós estamos a dar? Não é? Não tem que ser. Também tem direito ao seu gosto.
de não gostar desta situação. O mais importante aqui, é promover o conhecimento, é a capacidade para o trabalho. Como é que dizia Jesus? Não é? Não lhe des o peixe, dá-lhe a cana e ensina-o a pescar. Não é? O objetivo é exatamente este, é encaminhar estes assistidos para no futuro serem eles os benfeitores do amanhã. Isto sim, é procurar um processo de ajuda ou um processo educacional que liberte o ser humano, que não humilhe, não é? Que não tratemos as pessoas como eu estou aqui, tu estás aqui abaixo. Não é? É tratar de igual para igual. Resumindo, a caridade material é muito mais do que dar. Exige muito mais. Exige termos uma preparação para lidar com carências muito grandes do outro lado. Não é? E não é fácil. Muitas das vezes vai esbarrar contra aquela vaidade que até podemos ter, que vamos ser os salvadores da pátria, vamos ajudar a toda a gente, vamos salvar, vai acabar a miséria no planeta. Não, não vai. Não é? Pelo menos do dia para a noite. Desculpa, se calhar essas pessoas que vão, como disse a sua colega, que foi lá aos toques, são dependentes, e isso a mim, posso dizer que estive dentro disso, se calhar não estão preparadas para lidar com eles. Pois não. Daí a reação dela, não é? Exatamente. Não estão habituados, não estão preparados para lidar com eles. Exatamente. Eu lidei com um irmão meu, não é? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que tive que usar dinheiro para se drogar. Ele dizia que era a última vez. Para quê? Para poder estar à minha beira a trabalhar. Senão não conseguia estar a trabalhar. Senão não o conseguia pôr, exatamente. Porque nós temos que nos pôr no lugar dele. O que é que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele e uma pessoa viesse nos dar lições de moral? Não é fácil, é preciso exatamente colocarmos-nos lado a lado na posição em que eles estão. E costumo dizer, é colocarmos no lugar dele. Não é fácil, porque uma coisa é passar por elas, outra coisa é estar aqui e achar como é que será. Só nos faltam mais 2 tópicos. Caridade em família. É assim, muitas das vezes nós procuramos fazer fora de casa aquilo que não fazemos dentro. Não é? Mas é lá. É no lar que nós vemos aquilo que nós somos verdadeiramente e os que coabitam connosco, certo? Nós não conseguimos, é muito giro no trabalho, a gente consegue ser mais ou menos polidos, ou nos amigos, no café, no cinema, mas é em casa que nós somos os mais verdadeiros que há, porque a gente não consegue disfarçar 24 horas, certo? É lá que desabrocham as nossas verdades. E nenhum próximo difícil é mais difícil que aquele que convive connosco entre as paredes da nossa casa, não é? E temos que o aceitar, e temos que o amar, temos que o ajudar, não é? A crescer. E aí, aqui sim é um excelente exercício de caridade moral e espiritual. Espiritual e material também. Ainda para mais, diz-nos a doutrina que as nossas famílias, nós podemos ter famílias que nos são afins e outras famílias que passamos a vida em discussões. Ou seja, a afinidade há pouca. No entanto, é uma excelente oportunidade de aprendizado, certo? Nestes casos, nestes últimos casos, o amor é frágil. O que é que acontece muitas das vezes? As famílias acabam todas por se separar, não é? Vai uns para cada lado e ninguém sabe onde é que andam. Aqueles que conseguem não se separar, vivem debaixo do mesmo teto, mas são conflitos a toda a hora e todo momento. Mas lá está, mas estão lá, acabam por se esforçar em limar, não é? Arestas que têm que ser limadas. Fora da caridade não há salvação. Esta frase de Kardec, ela não pode ser lida aqui ou interpretada à letra. Não é? Aqui, quando falamos de salvação, o que é que isto quer dizer?
O mais importante é compreendermos a nós próprios, as nossas próprias necessidades, é perdoarmos a nós próprios, não é? E olharmos ao espelho e conhecermos aquela pessoa que está lá refletida e conhecer os seus defeitos e as suas qualidades e aceitarmos como são e procurarmos melhorar. E, isto por um lado, nós, e conhecer o outro, não é? Compreender o outro, colocarmos-nos no lugar do outro e aceitar o outro como ele é. Aí sim nós poderemos chegar a esta dita salvação. Salvação de quê? Salvação de nos despertar e tornarmos pessoas conscientes. Pessoas que vão desligar o piloto automático. Porque nós de manhã acordamos, colocamos umas palas e só à noite é que desligamos e fazemos A nossa vida hoje em dia é uma correria, só que não paramos para estar conscientes, não é? De qual o nosso papel como espírito imortais que somos. O que é que estamos a fazer aqui, não é? Depois, no que é que dá? Quando andamos assim inconscientes, gera desequilíbrios, não é? E muitos deles sociais, não é? Que se respondem com agressões uns aos outros, não é? Com agressividade, com inseguranças de todo o género. Falta um pontozinho, que é a questão da gratidão, não é? Há um estudo de uma psicóloga norte-americana que diz que a gratidão é uma emoção incómoda e humilhante. E isto porquê? Exatamente pela questão do receber ser mais difícil do que a de dar. Sermos gratos implica um reconhecimento das nossas necessidades, que muitas das vezes vai contra as nossas vaidades, não é? Vai contra o nosso orgulho, vai contra os nossos preconceitos, não é? E aí há um choque. Quantos de nós faz como Santo Agostinho, não é? Que agradece ao sol, que agradece à lua, que agradece a Deus por nos ter criado. Muitas vezes esta parte da gratidão passa-nos um bocadinho ao lado. Concordam comigo ou não? Eu espero bem que não. Espero bem que seja só eu. E estamos bem. O que é que fazemos? Muitas das vezes fazemos como crianças. A gente pede muitas vezes, não é? A gente pede e pede, esquece de agradecer. E agradeço por bem e por mal. Vai tocar aí uma coisa que também vou referir aqui. Então, mas este exercício da gratidão, ele liga-nos a sensações de bem-estar, não é? Diz-nos a autora no livro que diz assim: nós somos beneficiários de um universo benigno. Isto é tão giro, ou seja, nós vivemos num universo que ele conspira para o bem. Não é para o mal, é para o bem. E muitas das vezes, quantos de nós agradece pelas coisas ruins que lhe acontecem? Pronto. Aqui é que te estraga-te tudo. Agradecer pelas coisas más. Estou grata com a AVC que eu tive. Tira uma conclusão. Daí É bom ser masoquista. é bom sofrer. Não é? Nós sabemos que tudo o que acontece de mal, forçosamente, tende para o bem. Não é? Mas nós, em razão, pensamos assim, conscientes. Na hora da dor. É sempre uma lição para não repetir. E já é bom se nós não repetirmos, porque às vezes nem assim, não é? Às vezes nem assim. Então nós muitas das vezes sentimos-nos ofendidos com as coisas que nos acontecem de mal. Como que se nós... Eu não queria dizer não merecêssemos, não é? Porque ninguém merece nada. Mas é uma oportunidade, quando as coisas menos boas nos acontecem, para abrirmos os olhos ou para mudarmos de vida, não é? Para valorizarmos a vida. Então diz-nos o slide que a gratidão é sinal de uma alma nobre. E isto está dependente da nossa vontade, não é? De sermos gratos. A nossa vida, ela é como uma terra, um terreno, não é?
Só que se nós não cuidarmos do terreno, não vai lá nascer nada. Ou melhor, até se calhar nasce umas ervas daninhas, certo? A não ser que a gente plante, que cuida dele, que semeie e que só depois vai colher. E o que é que nós queremos cultivar? Felicidade, alegria, sucesso, amor, isso é tudo o que nós queremos cultivar, não é? E às vezes há coisas que nós plantamos, uma alfacezinha, a gente planta e logo a seguir ela cresce. Há outras coisas como o café, não é logo assim, não é? Ele demora anos a crescer. Então o que é que nós sabemos que temos metas a curto prazo e metas a longo prazo. O que é que queremos cultivar, semear, para depois colher? Isso depende de cada um, dos planos de cada um, quer traçar, não é? Mas é importante termos planos, termos sonhos e lutarmos por isso. Uns a curto prazo e outros a longo prazo. E nós, como espírito imortais, o prazo estende-se até à eternidade, não é? Mas fiquemos por esta vida. Já é bom. Já é bom. Na escola da vida, aprender a amar é o mais importante. O nosso tema é, acho que tido dentro do tempo. Sim, sim. Se a gente ama, não é possível. E se? Se a gente ama, não é possível. É possível. Se o outro lado não corresponde, é isso que quer dizer quando é num relacionamento. Não, por exemplo, profissionalmente, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu gostava de ser polícia e não posso. Porque eu só sei gastar isto. E não vejo o meu sonho. Por essa questão? Sim, não vejo o meu sonho concretizar. Exatamente. E é difícil para mim, mas é uma coisa que eu gostava muito. Mas não pode por isso, logo à partida, Tenho que pôr já de parte. já tem que pôr. Mas é assim, como o espírito que é, não é nesta, pode ser na próxima. Pois. É isso, é isso. Não é? É isso. Não é? Nesta já sabe que não consegue, não é? Podem então procurar uma outra que goste, não é? É difícil. É difícil. Oh, deixa lá, olha que eu também, o que faço também não gosto. Não é? Tenho um sonho. Às vezes, nem sempre nós conseguimos atingir os nossos sonhos. Se eu não trabalho por gosto, isto acho que me está num escravo. Pois é, não é? Mas quantos de nós, não é? Pode estar aqui e dizer que está a trabalhar naquilo que gosta e que sonha e que o faz mais feliz. Se calhar não somos a maioria. Diga. Às vezes aquilo que nós pensamos que é o nosso sonho, se Também calhar não. é aí. Também não é. É virar e ver o E arranjar. Se calhar não é na profissão que está o nosso sonho, mas realmente é preciso viver com sonhos para nos animar um bocadinho. Mas pode não ser aquilo, pode ser outra coisa completamente diferente. Exatamente. Aí é que temos que começar a acordar mesmo para a vida e olhar, realmente, será que é isto? Não será outra coisa qualquer? E depois também não ser a redundância. Se não é o trabalho, é É isto, se não é isto, é aquilo. Mas às vezes pode ser uma coisa completamente diferente. Não é? Aqui o conselho, se é que posso deixar algum conselho a alguém, efetivamente era aquele gosto. Já a partida já sabe que não vai conseguir por limitações físicas. Não é? Nós já temos que aceitar porque é que temos determinadas limitações físicas, não é? Que algo nos acontece na vida que nós temos que aprender alguma coisa com ela, não é? A resignação aqui pode ser muito bem trabalhada e procurar outras coisas, porque só a nossa profissão, a nossa vida não é só a nossa profissão, não é? Não é só isto. E ainda bem, porque então, não é? Procurar outro foco. Somos muito mais, não é? Um outro foco. Se calhar tem que descobrir. E também gosto em qualquer profissão, Gostas já de pessoas, situação. gostas já de idolos, gostas Então, olha, já há tantos sonhos que podem fazer com essa, não é? Não é fácil. Então não é. Concretizar não é fácil. Tem que esforçar. Um dia, Vontade, se pensar não na é? concretização. Vontade, não é? Vontade e dizer não é fácil. Quando nós dizemos, não é fácil, já estamos a pôr um pé atrás, não é? Diz, vou tentar, que é pôr um pé à frente. E até pode ser que nesta casa me fechem a porta, naquela também, mas se nós tentarmos e formos persistentes, pode ser que apareça uma que abra a porta. Diga. Em todos os
qualquer coisa que nós gostamos tem sempre alguma coisa positiva e aspectos negativos. As pessoas têm que se centrar nos seus aspectos positivos e diminuir os aspectos negativos, quando não pode haver mudança. Exatamente. Quando há mudança. Centrem-se nos aspectos positivos daquela situação que não gostam, ou da profissão Que não gostam. porque na profissão que não gostam há sempre alguma coisa positiva, nem que seja um fator. E esse fator pode ser determinante para que uma pessoa se agarre a ele e Ou que que muda. diminua Sim, o sim. negativo do resto. Exato. Não é? Ou nós também temos um bocado a postura de focar o negativo. É. Não é? De focarmos o negativo, então damos ali, damos muito poder ao negativo. Porque também está sempre ao nosso alcance o mudar. Não gosto, muda. Não é fácil, pois, não é fácil. Há muitos senãos, isto e aquilo, e muitos medos que nós temos disto e daquilo que nos entravam. Mas aí estão. É o nosso trabalho como seres que estamos em evolução. Às vezes a sociedade às vezes não ajuda Pois não. e às vezes a gente quer trabalhar e não nos deixa. É como estes elementos que falávamos aqui, que vivem nas casas de toxicodependência, dos que são sem abrigo, dos que, sei lá, que querem trabalhar também não têm trabalho e até estão perfeitinhos. Contrastes neste planeta. Podíamos estar aqui todas a noite, todos, cada um dava um de dificuldades que tem, porque cada um de nós tem as suas dificuldades, não é? E nós queremos, de alguma forma, é que existam as ferramentas, e eu acho que a doutrina espírita lá nisso dá-nos alguma ferramenta, não é? De nos trabalharmos os nossos medos, os nossos sonhos também, justificar de alguma forma porque é que nós estamos aqui e porque é que passamos por isto, não é? É fácil? Não é fácil. Mas, mais uma vez, digo, esta é a nossa melhor versão até hoje. Para a frente, só pode melhorar. Não é? Tem que nos deixar de uma forma positiva. Para a frente é o melhor caminho. Sempre. Esta vida não é mais importante do que uma outra. Não é? E cada um está no devido lugar, por assim dizer. Não é? Acho que já ultrapassei, já não me convidam mais a bicar, porque eu já passei as horas todas. Muito obrigada, foi um prazer. Não é? Obrigada. E acho que agora vamos fazer um...